A maior parte do que se chama investimento em IA hoje é, na verdade, um passivo futuro, camuflado de inovação. Olá, e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje, vamos mergulhar em uma verdade incômoda. A inteligência artificial, se mal arquitetada, é um ralo de caixa que compromete o valuation da empresa. Estamos aqui para discutir como os conselhos de administração e as lideranças de inovação e operações podem de fato reassumir o leme, transformando essa ameaça em uma barreira de mercado intransponível. Esta é a essência da tese de soberania digital proposta por Walter Maier Neto. Alex, a tese de que a IA pode ser um passivo disfarçado, confesso, soa como provocação. Muitas empresas investem pesado, vendendo isso como a próxima fronteira de valor. Onde está o ponto cego que o board não está enxergando, se não é o retorno óbvio da automação? Compreendo o ceticismo, Sara, e é vital. O ponto cego está na diferença fundamental entre IA como ferramenta e IA como ativo. A maioria está comprando ferramentas, sistemas genéricos, que qualquer concorrente pode adquirir. Isso não gera valor exclusivo, apenas paridade. É uma armadilha da competência, fazer o que todos fazem, só que um pouco mais rápido. O abismo do ROI surge quando o capital investido nessas soluções genéricas não cria uma vantagem competitiva defensável. É um ralo, de fato. Um verdadeiro ralo de caixa. Mas como, Alex? Como um software de IA que otimiza processos ou que personaliza a experiência do cliente não pode ser considerado um ativo? Ele melhora métricas, certo? Reduz custos, aumenta vendas. Precisamente. Mas o que exatamente ele está otimizando ou personalizando? Se o motor de decisão dessa IA é alimentado por dados genéricos ou mesmo por algoritmos que podem ser replicados facilmente, o ativo não é a IA em si. É o que o Walter chama de fosso algorítmico, a exclusividade da sua arquitetura de dados e do seu legado operacional. Pense na sua história de décadas, nas suas interações únicas, nos seus erros e acertos que construíram um conhecimento tácito. Isso, Sara, é a sua fortaleza. Isso sim é um ativo que o dinheiro não compra em prateleiras. Então, você está dizendo que o valor não está na IA pronta para usar, mas no que alimentamos nela e como a moldamos, a ponto de torná-la irreplicável. É como comprar um motor de carro e dizer que você tem um carro único, quando o chassi e a carroceria são genéricos. Exato. A soberania nesse contexto não é sobre ter a IA mais avançada, mas sobre ter a IA mais própria. A transição exige que o board deixe de atuar como um mero espectador da TI, aprovando orçamentos de licenças, para se tornar o arquiteto do valuation. É uma responsabilidade fiduciária direta. A métrica não é apenas a eficiência operacional, mas a blindagem do EBITDA, da margem, dos múltiplos futuros. Isso é CPF na reta para o conselho. A IA desgovernada ou generificada é um risco vicário que poucos estão dimensionando. Vejo o risco. E a armadilha da competência se aprofunda aqui. Se todos usam as mesmas plataformas, as mesmas APIs de linguagem, as mesmas ferramentas de automação, qual o diferencial de fato? Chegamos a um ponto onde a inovação é apenas uma corrida para o meio, não para a frente. Sutil, mas fatal. A diferenciação genuína vem do que ninguém mais tem: seu legado de dados, seu conhecimento de domínio, codificado em um sistema de decisão soberano. Não é sobre terceirizar essa inteligência para a nuvem de um provedor que serve a todos os seus concorrentes. É sobre manter o cérebro da empresa em casa, protegido. Isso demanda uma governança que valorize o julgamento humano acima do automatismo cego. Não podemos abdicar do controle final para um algoritmo, por mais sofisticado que pareça. Então, o fosso não é só tecnológico, é epistemológico. É a fusão do seu conhecimento único com a capacidade de processamento que a IA oferece. Mas isso exige um comprometimento imenso, Alex. Requer uma reengenharia da mentalidade do board, de compradores de tecnologia para construtores de valor proprietário. Sem dúvida, é a renovação da arquitetura corporativa, um compromisso com a integridade do capital intelectual. Isso floresce na mesa do board,
onde decisões estratégicas são tomadas com lastro humano, com propósito. O verdadeiro líder, Sarah, entende que a ponte para a tecnologia só tem valor se permitir que ele atravesse o dia com clareza, com o controle do tempo, a paz de uma estrutura bem construída. Proteger o seu valor nesse cenário é garantir que o seu diferencial fiduciário seja de fato irreplicável. É sobre assegurar a soberania como destino, como se coloca na tese. E para os CFOs, isso significa que cada dólar investido em IA precisa ser avaliado não apenas pelo retorno operacional imediato, mas pelo quanto ele contribui para esse fosso, para essa muralha defensiva de valor. É uma redefinição do que é capitalizável de fato. Precisamente. E uma redefinição do risco. O custo de não ter essa soberania, de permitir que seus dados e seu legado se tornem commodities, é exponencial. É a erosão silenciosa do valuation, a perda da vantagem competitiva. É o que transforma uma empresa em mais uma, em um mercado que premia a exclusividade. Diante de tudo isso, tem o teste do ácido para o seu board. Uma pergunta cruel, mas essencial. Peça à sua equipe de tecnologia e IA para quantificar, em termos de valor patrimonial tangível e intangível, o quanto da inteligência que move suas decisões críticas é construída sobre seu legado de dados proprietários e únicos e o quanto é baseada em algoritmos e modelos genericamente disponíveis que seus concorrentes podem replicar hoje ou nos próximos dias. Se a resposta for vaga, ou se a dependência do genérico for alta, seu valuation está em risco. E a segunda, complementar, apresentem os protocolos que garantem que o julgamento humano soberano mantém o controle final sobre cada recomendação algorítmica de alto impacto fiduciário. Não me refiro a um botão de desligar, mas a intervenção qualificada e informada antes que o algoritmo possa causar dano reputacional, operacional ou financeiro. A ausência de uma resposta clara e auditável a essas perguntas não é um sinal de alerta, Sarah. É a confirmação de um passivo. É a garantia de que a CPF na reta já está assinada. Alex, suas perguntas são de fato um espelho incômodo para muitos boards. A mensagem é clara. A soberania não é um luxo, mas uma necessidade fiduciária para a longevidade e a competitividade. É a diferença entre surfar a onda da tecnologia e ser arrastado por ela. Compreender a profundidade da tese de Walter Maier Neto sobre a arquitetura de dados e o julgamento humano como barreira de mercado é mais do que estratégico, é imperativo. A planta baixa deste episódio e o acervo completo de Walter Maier Neto estão no nosso Executive Office. Acesse office.blueprintofmastery.com.br. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos.